Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos, faremos a exposição à apologética cristã durante os primórdios da Igreja Primitiva, baseado no texto de Roger Olson, que consta no livro História da Teologia Cristã, 2000 anos de tradição e reformas, traduzidos por Gordon Shaw, lançado no Brasil pela editora Vida. Os cristãos primitivos tinham como desafio convencer os pagãos de que a fé em Cristo era superior à filosofia helenística. A crítica que alguns faziam, a exemplo de Tertuliano, era de que o método de evangelização deveria se dar no campo inteiramente teológico cristão, em nada devendo explicações contextualizadas à esfera pagã. Porém, era mais prático receber a atenção da população se houvesse uma provocação a partir do campo filosófico pagão. A defesa do cristianismo através dos termos filosóficos pagãos teve como exemplo Filo de Alexandria, sábio que elaborou a união entre judaísmo e filosofia grega no Egito. Filo debatia que Platão e Moisés eram similares, pois suas ideias eram afins à revelação de Deus. Esta era uma fina camada que ligava pagãos e cristãos. O meio ambiente do Império Romano era de religiões de mistério. O renascimento dos deuses e a imortalidade eram baseados em misticismo mágico, como faziam Apolônio de Tiana e Pitágoras. De acordo com Olson, os filósofos não respeitavam estas religiões de mistério, porém aceitavam que havia um Deus acima do entendimento humano capaz de formar o universo e reinar. Abre aspas para Roger Olson. A filosofia grega era, até certo ponto, monoteísta, não politeísta, e defendia veementemente a natureza espiritual suprema da realidade por trás das coisas visíveis. Afirmava também a imortalidade da alma e a importância de se ter uma vida virtuosa e ética, que busque o equilíbrio entre os extremos e evite pura sensualidade e o egocentrismo. Fecha aspas. Este modelo de Deus filosófico era chamado de arquê, origem última das coisas, mas que não existia antes do nada. Para resolver este problema sob a ótica cristã, os apologistas, especialmente nas pessoas de Orígenes e Tertuliano, faziam uma adequação entre a essência desta forma de pensar entre os pagãos e a religião cristã. O método básico dos apologistas era demonstrar para as autoridades, especialmente imperadores interessados, que o cristianismo era idôneo moralmente e que podia responder aos questionamentos da filosofia. Não era uma simples religião fundamentada no sensualismo, na mágica ou mistérios iniciáticos. Justino Mártir foi um dos cristãos convertidos do paganismo. Era seguidor das ideias de Platão. Após um diálogo com o idoso, resolveu que Cristo era o Logos, de quem Platão falava. Na metade do século II, já estava pregando o cristianismo no meio grego palestino. Escreveu a primeira apologia para o imperador Antonino Pio, defendendo que o cristianismo era inofensivo e apenas queriam adorar o Deus sem idolatria aos demais deuses romanos. Essa mensagem foi em 155, contextualizada com a morte martirizante de Policarpo, bispo de Esmirna, atual Turquia. A segunda apologia, escrita em 160, foi enviada ao Senado romano. De maneira nervosa, condenou o império ao castigo divino devido a perseguições injustas. Estas mensagens, desafiando os políticos, mas encorajando os cristãos, foi maléfica para ele, pois foi morto em Roma em 162 como um criminoso. A última obra de Justino foi Diálogo com o judeu Trifão. Nela o autor justifica que a encarnação de Deus Filho era o Logos e que o Espírito era análogo ao fogo que, entre aspas, inflama muitos corações. O Logos era o mediador entre Deus e a criação, porém Jesus era pré-existente. Essa mediação era quem dava a entender o que os profetas falavam e ouviam e era a fonte da verdade compreensível aos homens. Seria o elo de ligação entre Deus e o homem, o que sem ele seria impossível. A presença de Cristo na terra foi um ato de misericórdia para que ele participasse de nossos sofrimentos e nos desse a entender a essência das coisas.
Jesus é adorado por sua natureza divina, pois é pré-existente e sua comunicação com Deus o qualifica pela noção de Logos. Atenágoras de Atenas também escrevera para o imperador Marco Aurélio no Petição a favor dos cristãos, que estava por visitar a Grécia. Como era comum entre os escritores do século II, Atenágoras testemunhava a favor dos cristãos, refutando as falsas acusações. Marco Aurélio era estoico, acreditava que havia um Deus imutável e regulador do mundo, o que afastava a ideia de politeísmo. Estas qualidades eram similares ao Deus cristão, que tinha em seu Logos a mediação entre a ordem e a manutenção do universo. Estudiosos criticam Atenágoras, porque em uma de suas qualificações afirma que Deus é impassível, ou seja, não tem sentimentos emocionais. Isso é complicado, pois afeta a encarnação de Jesus na Terra e sua divindade. Afinal, Jesus apresentava sentimentos humanos. Talvez o autor estivesse apelando para que fosse aceito pelo imperador ao apresentar Deus próximo a uma arquê grega. Mas o Deus cristão, mesmo em sua revelação veterotestamentária, possui sim passibilidade e personalidade. Os gregos não entendiam como um Deus imutável poderia ter se tornado um pai, ou como um filho poderia ser adorado se há apenas Deus para ser adorado. Estas intervenções passariam por mitologia. Atenágoras explicava que a essência era única e imutável, mas Deus é formado por Logos, que na interpretação cristã é a inteligência, a razão e a sabedoria. Pois bem, este Logos é o Filho. O ato criador exige uma saída, uma vontade para que seja feita todas as coisas. O Logos intermedia esta ação primeira com a formação do mundo material. O Espírito é a emanação natural deste poder, como fogo e luz. Nas palavras de Atenágoras, abre aspas, reconhecemos um Deus e um Filho que é seu Logos e um Espírito Santo, unidos em essência, o Pai, o Filho, o Espírito, porque o Filho é inteligência, razão e sabedoria do Pai, e o Espírito é uma emanação, como a luz é do fogo, fecha aspas. Teófilo de Antioquia, bispo, escreveu a Autólico, seu amigo pagão. Seus textos são do final da década de 180. Neles, o estilo da escola antioquena fazia uma interpretação histórica, não alegórica, como era o caso da escola alexandrina. Para ele, o Logos era a relação com o mundo, inclusive com a revelação profética aos heróis do Antigo Testamento. Quem falava aos profetas era, então, Cristo. O verbo e a sabedoria revelada aos profetas era Cristo emanando a vontade do Pai e relacionando o inefável aos homens, ou seja, a matéria criada, por uma semelhança ao Criador inteligível. O ato da criação do universo é concomitante ao trabalho de Cristo, que não foi emitido antes disso por estar no íntimo do Pai. Isso quer dizer que a mesma essência se manteve. Após a vontade do ato criativo em Deus, o Logos se manifestará, interagindo com o mundo material. Noutras palavras, não havia emissão do Filho para que não se caracterizasse dois deuses, ou que houvesse uma incoerência à imutabilidade de Deus. Os apologistas deram aos cristãos elementos para defender a fé em Cristo naquele momento em que estavam chamando a atenção das autoridades. O desafio era encaixar o Cristo e sua divindade no esquema de pensamento dos gregos e responder aos judeus, especialmente os helenizados. Interessante que não havia discordância ou problematizações sobre a historicidade de Jesus no século II e início do século III. A preocupação documental era apenas de como entender Jesus como sendo um Deus. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.